Fala galera, saudações rubro-negras, Marcelo Blanco falando aqui do canal Papo de Mulambo 93. E hoje a ideia desse nosso vídeo é falar do pós-jogo do Flamengo, que realizou na data de ontem, dia 25 de agosto, à noite, o nosso compromisso da 21ª rodada contra o Vitória no Maracanã. E a ideia é a gente tratar de alguns assuntos dentro desse pós-jogo, como as estatísticas do jogo, a arbitragem, o resultado em si, tá? Os destaques, tanto coletivo, da parte coletiva, quanto os individuais da partida de ontem. A gente fala um pouquinho também da tabela, vamos falar da tabela, como é que ela ficou ao final dessa rodada e do nosso próximo compromisso. Tá? Lembrando aí, pedindo a vocês que sigam o nosso canal, curtem, compartilhem, acionem o sininho, se inscrevam, tá? Para a gente poder estar entregando material e conteúdo de qualidade para vocês, ok? Falando do nosso jogo agora, tá? O que foi aquilo, hein, galera? O que foi aquilo que aconteceu ontem no Maracanã, hein? Dá gosto de ver, hein? E a antesada deve estar um pouco preocupada, hein? Será que não? Bom, as estatísticas do jogo. O Flamengo termina o jogo contra o Vitória, um jogo de muita imposição técnica e intensidade, com 64% de posse de bola contra 36% do Vitória. Os passes certos foram 91% de passes certos do Flamengo contra 78% do Vitória. Então, a gente está colocando mais de 90% de passes certos ao longo da partida. Tá? Do total de passes, 698 passes que nós executamos durante a partida contra 264 do Vitória. Finalização, foi outra goleada na finalização. 20 finalizações para o Flamengo e uma só do Vitória. E uma finalização sem muito perigo, o Rossi pegou com extrema facilidade esse chute que eles deram. Outra coisa que me chama muito a atenção, público de mais de 60 mil pessoas no Maracanã numa segunda-feira à noite. Galera, isso não é pouca coisa, né? E para aqueles que queriam ver o Flamengo jogar na segunda, tiveram a oportunidade de ver ontem, tá? Com um requinte de crueldade no adversário e com nota artística de alguns dos nossos atletas. Vamos à arbitragem. A arbitragem, na minha opinião, não teve muita dificuldade, tá? Ele teve uma arbitragem tranquila, para não dizer que não houve nenhum lance polêmico. Teve o lance da bola na mão, que o VAR revisou, mas ainda assim achei um lance muito fácil da gente chegar à conclusão que seria pênalti, no pênalti bem cobrado pelo Bruno Henrique. Tá? Então eu não vi que a arbitragem tenha tido qualquer tipo de fator decisivo no placar. Tá? Ela teve a vida facilitada quando logo no início do jogo o Flamengo resolveu a partida, né? com os gols muito rápidos. Então eu não vejo que a arbitragem teve qualquer tipo de ingerência sobre o nosso resultado de ontem. Tá? O resultado em si, tá? Eu entendo que o resultado ele assusta, talvez tenha assustado até alguns nós flamenguistas, porque a gente está falando da maior goleada da história dos pontos corridos. Não foi em qualquer time, ainda que o Vitória não esteja bem na tabela, mas eu entendo que o Vitória é uma equipe de tradição, uma equipe grande da Bahia, e esse resultado, inclusive, já está produzindo efeitos, né, com a demissão do técnico do Vitória, do Carille, e o resultado se construiu de maneira muito rápida, quando aos 4 minutos, 3, 4 minutos, o Flamengo já ganhava de 2-0. Então facilitou muito, tanto a vida do Flamengo, tá, quanto a vida do árbitro. Tá? Fica muito difícil da gente avaliar como que o Vitória vinha para o jogo. O que nós flamenguistas, ou eu em particular, eu entendia que o Vitória viria para o jogo. Ele viria fechadinho atrás, ele está jogando contra um Flamengo que está jogando dentro de casa, vindo de um resultado importante, né, consistente, uma partida consistente contra o Internacional em Porto Alegre. Então a gente imaginava o Vitória vindo fechadinho, jogando atrás, jogando por uma bola, tentando alguma coisa na base da sorte, por uma bola parada, uma bola vadia, um contra-ataque, mas não houve tempo para isso. Tá? E o detalhe que eu quero pontuar aqui, dos 2 primeiros gols, tá? O Flamengo fez aquela marcação alta na pressão, mas quem dá o bote e desarma armando é o Saúl. Tanto no primeiro gol quanto no segundo mais, o desarme dele foi um desarme armando, já passando a bola, mas no primeiro gol ele proporciona que essa bola sobre no Jorginho, e o Jorginho entra com aquele passe vertical e sai o primeiro gol. Tá?
Então o resultado foi muito construído nessa rapidez com que o Flamengo resolveu a partida já com menos de 5 minutos de jogo. Tá? Na minha visão, os destaques, tanto coletivo quanto individuais do Flamengo. Coletivamente, eu destaco o Felipe Luiz entrar com o mesmo time, tá? Ou seja, demonstrando nesses últimos 3 jogos que há uma consistência no time do Flamengo. A gente vinha, o torcedor estava muito incomodado com aquela diferença de tempos jogados do primeiro para o segundo tempo. Tá? O Flamengo vinha com as partidas anteriores com o primeiro tempo fantástico, tá? E caía muito no segundo tempo, proporcionando ao adversário campo e algumas oportunidades de rondar a área do Flamengo. E a gente vem aí com o jogo de ontem, num terceiro jogo, com bastante consistência, então eu destaco isso coletivamente no Felipe Luiz. Ele praticamente repete o mesmo time, né? Com o Pedro na frente, que é uma coisa que eu já vinha pedindo. O Flamengo precisa muito do Pedro. O Flamengo precisa do Pedro antes da contusão. E me parece que o Pedro, antes da contusão, ele apareceu em campo ontem. Tá? Então eu destaco essa questão coletiva do Felipe Luiz. Tá? Os individuais, o Samuel Lino, o Pedro, o Arrascaeta, mais uma vez os nossos volantes, os nossos zagueiros construtores. É difícil até a gente apontar quem não teve bem ontem. Mas, obviamente, existem alguns que tiveram muito acima da média. O Samuel Lino eu destaco aqui pelos primeiros gols que ele fez pelo Flamengo. Tá? Além de 3 assistências para gol, então dos 8 gols ele teve participação efetiva em 5 gols, fez um partidaço. O Pedro, pelo hat-trick que ele fez. O terceiro gol do Pedro, então, foi palhaçada, onde ele manda um elástico para cima do zagueiro, e o zagueiro deve estar procurando o Pedro até agora, tá? Eu destaco uma baita de uma partida do Arrascaeta também, com assistência para gol, mas o gol do Arrascaeta foi qualquer coisa, tá? Naquele melhor estilo, toque não tá mais comigo. Tá? O Flamengo veio tocando, um tapa na bola, Arrascaeta com aquela finalização precisa de canhota, porra, um golaço do Arrascaeta. Os nossos volantes, mais uma vez, repetindo as boas atuações, Jorginho e Saul. Saul, eu já comentei aqui, no desarme construindo, ele desarma armando. O Jorginho, mais uma vez, aquilo que a gente já conhece, sabe encontrar o espaço no passe, sabe se posicionar no espaço para dar opção. Então, assim, a gente está muito bem servido de volante. E os nossos zagueiros são construtores num nível que, se o nosso meio-campo, sobretudo os nossos volantes que iniciam a jogada, estão muito bem marcados, os nossos zagueiros sabem sair para o jogo e sabem armar com qualidade essa bola lá para os nossos jogadores de frente. Para vocês terem uma ideia, eu não sei se vocês também estão sentindo a mesma coisa. Gente, a gente está falando de um time que coletivamente, sobretudo na região do meio-campo, está jogando de uma maneira que nós não estamos sentindo saudade de Wesley e Gerson. E lembremos, Wesley e Gerson eram um lado direito muito forte que o Flamengo tinha. O Gerson, sobretudo, considerado na atualidade o maior jogador do futebol brasileiro, jogando aqui no Brasil. E a gente está conseguindo não sentir saudade desse pessoal. O Felipe Luiz e o elenco está conseguindo que a gente não sinta saudade, porque a gente está conseguindo entregar um jogo dominante e consistente. Isso é muito positivo para o Flamengo nesse final de janela. Para falar um pouquinho de tabela, como é que fica a tabela agora? A gente continua na frente, firme e forte, tá? Sendo perseguido ainda pelo Palmeiras. Então a gente teve ali a 21ª rodada, onde o Flamengo, com um jogo a menos, fez o seu 20º jogo. Tá? O Palmeiras, lembrando, tem 2 jogos a menos, 4 pontos atrás do Flamengo. Tá? Então a gente tem para o Palmeiras 2 jogos devendo para se igualar aos demais clubes. Ele deve o jogo contra o Santos na Vila Belmiro e um outro jogo contra o Juventude em casa, no Allianz Parque. Tá? E o Flamengo devendo um jogo em Recife contra o Sport. Então essa é a situação daquilo que mais nos ameaça na tabela na altura da 21ª rodada. Próximo compromisso do Flamengo, nós temos um novo encontro agora somente no domingo, tá? Contra o Grêmio, no Maracanã, mais uma vez às 4 horas da tarde. Como está virando tradição, aquela nossa live pré-jogo para a gente tratar desse jogo, particularmente aí de Flamengo e Grêmio no próximo domingo, salvo engano, dia 31 de agosto.
tá? Onde a gente comenta, já está virando tradição, comenta a possível escalação, as percepções que ocorreram ao longo da semana relativo a esse jogo. Então não se esqueça, para que não esqueçam dessa live da pré-jogo de domingo. Curtem, se inscrevam, compartilhem, dê opiniões. É importante para a gente os comentários, as opiniões de vocês. Isso daí enriquece muito o bate-bola a nossa resenha aqui no canal, ok? Então a nossa live deve estar iniciando às 14h30 do domingo e se encerrando um pouco antes dessa partida que tem horário previsto para as 4 horas, Flamengo e Grêmio, ok? E aí, o que vocês acharam? Como é que vocês sentiram essa partida de ontem? O Flamengo está no caminho, não está no caminho? Mais uma vez, inscrevam-se no canal, acionem o sininho de notificação, curtam, compartilham, mande para os amigos, familiares. Pô, vamos fortalecer esse nosso canal aqui, que é um canal de resenha de Flamengo. O produto é Flamengo. Vamos consumir Flamengo aqui, galera. Esse ano, daqui para frente, do jeito que as coisas estão se descortinando, é tudo nosso e nada deles. Vamos para cima, ok? Forte abraço para vocês e até o próximo encontro. Uma vez